Então vamos lá. Nesse texto de Emmanuel, e ele vem apresentar para nós a questão da resistência ao mal, ele apresenta algumas situações que muitas vezes estão cheias de ego, estão cheias de presunções nossas, de interpretações daquilo que nós achamos que deve ser dessa forma, invariavelmente porque nós nos colocamos na posição de razão, no entendimento de razão. Então isso aconteceu durante muito tempo, isso vem acontecendo desde sempre, e muitas vezes nós fizemos isso até em nome do Cristo. Então o Emmanuel vem dizer para nós assim: a resistência ao mal, ela tem que passar necessariamente pelo bem. A resistência ao mal não pode passar pelo próprio mal. O Evangelho diz para nós assim: se eu revido o mal a quem me faz o mal, da mesma forma, na regra do olho por olho e dente por dente, se eu revido da mesma forma, o que eu tenho de diferente daquele meu agressor? Qual é a nossa diferença? Por que eu sou melhor? Por que eu faço parte do bem e ele não? Que diferença que há entre nós? Nenhuma. Eu estou revidando com aquilo que eu tenho. Ele me agrediu com aquilo que ele tinha e eu estou revidando com aquilo que eu tenho, da mesma forma que ele me agrediu. Somente quando eu devolvo isso de um jeito diferente é que eu posso dizer que eu sou diferente, e nem comparativamente, porque a minha preocupação não é ser melhor do que ele, a minha preocupação é ser melhor do que toda aquela ebulição que nasce dentro de mim, toda aquela vontade de agredir e que eu preciso controlar, porque aquela vontade de agredir, ela é instintiva, ela faz parte de uma reação, e nós não somos mais instintos, nós não somos mais animais instintivos, nós já desenvolvemos em nós a inteligência, e mais do que isso, desenvolvemos em nós também a condição moral, que é o que nos diferencia. Em termos de evolução espiritual, é a nossa condição moral. E o texto vem trazer para nós, nesse texto do Emmanuel, ele vem trazer para nós o seguinte: ele falou, eu repeti na leitura, eu falei duas vezes, o bem, ele é a única coisa que consegue dissolver o mal. Mas o bem ativo, o bem que parte para cima, que faz o bem. Não um bem passivo, não um bem que está esperando, que não reage, mas que também não faz nada. Não, quando eu vejo uma maldade, quando eu vejo uma situação difícil, eu vou reagir com o bem, eu vou fazer para o outro, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu vou me incomodar, eu vou atuar sobre aquilo. Então não é um bem passivo, ele é um bem ativo, e ele é um único instrumento. É a única forma da gente dissolver o mal. Muitas vezes a gente fala que existe uma guerra do bem contra o mal, né? Ou do mal contra o bem. E certa vez, conversando com a espiritualidade, em um dos nossos encontros mediúnicos, um mentor, né, um guia na verdade, veio me orientar e ele falou assim: filho, não existe uma guerra do bem contra o mal, porque o bem não faz guerra. Como pode haver uma guerra do bem contra o mal, se o bem não faz guerra? O bem é do amor, o bem é da paz, o bem se posiciona de um jeito que envolve o outro. Não tem aquela frase que fala assim: quando um não quer, dois não brigam? Você é do bem e age ativamente no bem quando você se opõe a uma discussão. Não se opõe na discussão dizendo que a outra pessoa está errada e que você está certo. Se opõe à discussão. Eu não vou discutir isso, está tudo bem. E você parte para uma atitude de reconciliação e não de discutir. Isso é um bem ativo, que é difícil de ser feito, que é difícil de ser praticado. Então, em todas as situações que nós encontrarmos
uma ofensa, uma agressão, alguém distratando a gente, alguém enfrentando a gente por qualquer motivo que seja, a gente tem que parar, tem que respirar, tem que prestar atenção naquilo que nós queremos cultivar dentro do nosso coração e vamos agir e não reagir. Nós vamos agir no bem, ativamente com o coração. Fazer o bem, estender a mão, reconciliar, não importa quem tem a razão, não importa quem acha que está certo na situação. Resistir ao mal, gente, não é fazer uma grande missão. Nós vamos nos reunir aqui agora e vamos acabar com o mal no mundo. Eu tenho falado isso muitas vezes nos nossos encontros aqui, eu tenho repetido isso. Resistir ao mal é resistir aos pequenos impulsos de maldade que nós temos todos os dias. E que quando nós não temos esse impulso de maldade em nós temos ele à nossa volta. A espiritualidade explica que muitas vezes, até tratando aqui de um mal que não é um mal conhecido da maioria, porque é muito mais fácil você identificar o mal quando é alguém que está lidando com você. Alguém do trabalho, alguém de casa, alguém da rua, do trânsito, alguém da escola, alguém da faculdade, que você está lidando com essa pessoa e você identifica que tem um posicionamento agressivo contra você, alguma coisa nesse sentido. Mas existe uma outra atitude negativa, existe uma outra atitude de mal que muitos de nós, a maioria das pessoas desconhece, que é o mal invisível do mundo espiritual. E esse mal também chega até nós. Essa presença espiritual dessas energias que se apoderam muitas vezes por conta de um comportamento errado nosso, por conta de uma vibração errada nossa, porque nós estamos desejando coisas ruins, eles se aproximam numa discussão. Vocês já tiveram em alguma discussão, de repente entre marido e mulher, irmão e irmã, pai e mãe, ou enfim, vocês tiveram alguma discussão que vocês começaram uma discussão por uma bobeira e aí depois brigaram e ficaram longe um do outro e ficaram brigados por um tempo, e quando você parou para refletir, você falou assim: gente, o que aconteceu nem era para isso. Por que a gente discutiu daquele jeito? Por que a gente brigou assim? Por que eu te ofendi desse jeito? Por que eu falei tanta coisa? Nem tinha que ter falado nada disso. Eu me arrependo, mas eu não sei, saiu. Eu falei. Alto lá. Não dá para colocar sempre a culpa nos espíritos. Não, depois vai brigar em casa e vai falar assim: mas é que eu fui lá na página do Ricardo e ele falou que foi os espíritos que mandaram eu falar essas coisas que eu falei para você. Não. Alto lá. Uma das coisas que a gente precisa ter é o autocontrole, Mas muitas vezes afinizado, por uma sintonia, eu acabo aproximando espíritos que se comprazem no mal que eu vou fazer, nas palavras que eu vou dizer, na ofensa que eu vou proferir, E aí o que acontece? Eu me inspiro, eles me incentivam a falar mais do que eu estava dizendo, a agredir mais do que eu estava agredindo, e começo a falar barbaridades. Numa discussão eu perco o controle. Por que isso? Isso não é a resistência ao mal. Isso é uma ação instintiva, isso é uma condição de inferioridade, isso é eu não estar atuando ativamente naquilo que eu sempre falo: nós não podemos ser passageiros, nós precisamos ser condutores das nossas atitudes. Resistir ao mal, gente, não se trata, portanto, da gente fazer grandes missões. Se trata muitas vezes desses impulsos do mundo invisível. Quando chegam até mim, eu falo: opa, não é assim que eu vou reagir. Quando aparece uma situação dentro de casa, opa, vou controlar, não vou brigar. Talvez fora de casa seja mais simples. Muitas vezes fora de casa é onde nós vamos conseguir praticar isso com mais suavidade. Na empresa onde a gente trabalha, até porque não dá para pegar uma cadeira e tacar num companheiro de trabalho, A gente se sente um pouco constrangido de fazer isso, corre o risco de ser mandado embora, então a gente não pode cometer essas atrocidades, Mas nisso a gente vai praticando, e muitas vezes, quando a gente volta para o nosso lar, que é onde a gente tem mais liberdade,
A gente acha que a gente tem mais liberdade de ser quem a gente é, né, dentro de casa. E aí a gente fala coisas que normalmente para as outras pessoas a gente não tem coragem de falar. A gente briga com o marido, com a esposa, e a gente fala bobagens que muitas vezes não deveria ser dita, né? Mas por conta da nossa proximidade, por conta da liberdade, porque a gente mora junto na mesma casa e porque eu tenho a liberdade com a pessoa, eu às vezes falo coisas que não deveria. Então dentro de casa talvez seja o nosso maior desafio, seja a nossa grande batalha, seja dentro do nosso lar. Às vezes com um filho que está mais equilibrado numa situação, que te posiciona, que olha para você não com ar de soberba, não com ar de quem não está respeitando um pai e uma mãe, mas com ar de quem está olhando para você e fala assim: olha, não estou entendendo essa tua reação, não estou entendendo o que você está fazendo, e te questiona. E aí você, como um imperador, né, você como um autoritário ou uma autoritária, né, se impõe dentro de casa dizendo: eu sou o pai, eu sou a mãe. Você vai ver e parte para cima do jovem, da criança. Então, não estou dizendo que você não tem que corrigir, que você tem que fazer a sua forma de conduzir a educação dos seus filhos e tudo mais, mas não pode ser com um ânimo de maldade, não pode ser conduzido por uma situação que não é racional, que você não está pensando no que você está fazendo. Resistir ao mal é resistir a pequenos impulsos todo dia, o dia inteiro, gente. Tenho certeza absoluta que hoje, durante o dia, nós tivemos várias oportunidades. Quando a gente fala assim, o mal está presente no mundo. Todo mundo fala que no mundo de regeneração, que vem por aí, o mal já não predomina mais. Mas no mundo que nós ainda vivemos, o mal está presente. E não basta que a gente não faça o mal. Não fazer o mal não é fazer o bem. Não basta que a gente não faça o mal. A gente precisa ser ativo no bem. Porque você concorda que se existe o mal, existem pessoas que estão praticando a maldade, elas estão colocando o mal em evidência. E por outro lado, temos pessoas que são do bem, que não fazem o mal, que supostamente são do bem, que não fazem o mal, mas elas fazem o bem. Se elas não fazem o bem, eu não tenho contrapeso, eu só tenho um lado, eu só tenho alguém que está fazendo mal, e as pessoas que não estão fazendo mal, mas não estão fazendo bem. Cadê o contrapeso aqui? É necessário que a gente faça o bem. É necessário que a gente pratique o bem. Só que às vezes, e o texto vem trazer isso para nós também, nós confundimos o bem. E ele vem falar de algumas situações que a gente já matou em nome do Cristo. A gente fez cruzadas, a gente queimou gente na fogueira em nome do Cristo. A gente já tomou muita atitude errada que não tinha nada a ver com Cristo, que não tem a ver com a interpretação que as pessoas fazem. E muitas vezes nós nos deparamos com ideias que podem parecer descabidas, que podem parecer completamente ideias absurdas. E aí nós precisamos sempre ter como o fiel da balança, dessa balança, o próprio Cristo. O próprio Cristo. Reparem que o Cristo não escreveu a Bíblia. Não foi Deus que escreveu a Bíblia, não foi o Cristo que escreveu a Bíblia. Foram quem? Foram os apóstolos que escreveram. E ela passou, e eu não estou absolutamente aqui falando mal da Bíblia, pelo amor de Deus, né? Ela traz o cristianismo até nós, ela conta toda a história, né, de Jesus, ela traz os preceitos evangélicos até nós, ela traz toda a transformação que aconteceu em termos de humanidade. Tudo isso, ela é extremamente importante, né? Mas ela passou por muitas traduções, ela passou por muitas interpretações. Nós temos atualmente Bíblias diferentes de acordo com cada igreja. Então, isso reflete muitas vezes interpretações dentro do próprio Espiritismo. Nós estamos falando de um texto que eu estou lendo hoje, que é esse texto aqui, que é do Evangelho segundo Mateus,
nós falamos do capítulo 5, versículo 39, né? E é uma interpretação de Emmanuel, que é um espírito. Então, são interpretações diferentes. Agora, imagina se vem aqui uma mensagem de Emmanuel, e nesse texto que a gente acabou de ler, Emmanuel diz assim: então, Jesus falou aqui, né, que quando você for agredido numa face, né, não, ele diz assim, né, o texto, né, de Mateus diz assim: eu porém vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, que ao bater na face direita, lhe ofereça também a outra. E aí Emmanuel vira para nós aqui no texto dele e diz assim: mas na verdade Jesus não quis dizer isso. O que Jesus quis dizer é que era para você pegar o primeiro pedaço de pau e dar uma camaçada de pau no cara que estiver na tua frente. E a gente podia acreditar no que Emmanuel estava dizendo, como alguém que está interpretando a palavra que nem foi escrita pelo Cristo, que já é uma interpretação que Mateus teve da vivência do Cristo. Ok? O que eu estou chamando a atenção para nós aqui? O que eu estou falando é o seguinte: o Cristo faria como? Vocês conhecem a história de Jesus? Como Jesus faria? Aí eu posso dizer qualquer coisa, eu posso interpretar de qualquer forma, posso falar qualquer bobeira para vocês. Eu aqui na função hoje de falar sobre esse texto, posso dizer um monte de barbaridades para vocês. O fiel da balança tem que ser o quê? A vivência do Cristo, o exemplo dele, o que ele praticou, as coisas que ele fez, certo? O estender a mão, principalmente, que ele fez a todos os estropiados, todos aqueles que estavam passando por dificuldade. Ele não julga ninguém, ele auxilia todas as pessoas que chegam até ele. Jesus escolhe 12 apóstolos que não eram missionários. Os apóstolos não eram espíritos iluminados que estavam numa condição de evolução e que vieram para cá para ser os apóstolos. Os apóstolos eram pessoas comuns, que o Cristo escolheu eles para que o evangelho e tudo aquilo que ele ensinou fosse mais próximo das pessoas. Que um pescador tinha a capacidade de interpretar parte daquilo que Jesus estava ensinando e conseguiria expressar isso e comunicar isso para as pessoas de um jeito simples que as pessoas pudessem entender. Então, esses trabalhadores, essas pessoas trouxeram as interpretações e o entendimento deles sobre o que o Cristo fez e contam dentro da capacidade de explicação. Agora, o Evangelho fala para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós que, e o Livro dos Espíritos, né, Kardec tenta entender Deus, né, ele questiona a espiritualidade sobre Deus, e a espiritualidade explica para nós assim: olha, toda vez que você tentar explicar Deus, por mais que você fale assim, o que é Deus? Suprema inteligência, né, que governa todo o universo. Suprema inteligência que governa todo o universo. Onipresente, onisciente, né? Extremo amor, extrema justiça. A gente vai colocando todos esses adjetivos. Pensem em todos os adjetivos possíveis e imagináveis que vocês conseguirem colocar em Deus. A espiritualidade explica para nós que por mais que a gente tente enaltecer, por mais que a gente tente colocar Deus numa condição superior, nós estamos diminuindo Ele. Porque nós não temos capacidade de entender que é Deus. E a pergunta de Kardec é essa: não é quem ou o que é Deus. Ele fala que é Deus. Como se explica essa coisa chamada Deus? Com o perdão dessa coisa, né? Nós não temos capacidade de entendimento. Se nós não temos capacidade de entendimento, de compreensão, como é que nós vamos ter capacidade de explicar o que é Deus? Quem é Deus? O que Ele é capaz? O que Ele faz? Da onde Ele vem? Por que faz? Essas perguntas todas que a gente fica se questionando, né? Para tentar entender a intimidade de Deus. Agora, vamos lá. Jesus, na sua condição de evolução, na sua condição do bem,
que há mais de 2000 anos veio trazer algo para nós que viria mudar a humanidade dali para frente, que é o Evangelho, que é o exemplo dele. A salvação do Cristo, gente, não está na cruz. A salvação do Cristo, que ele vem dizer assim, que ele vem salvar a humanidade dos pecados, não está na cruz imaginando que porque ele foi crucificado está todo mundo livre. Porque o espírito mais imprudente, um espírito mais juvenil, olhando para isso, fala assim: zerou a conta? Zerou. Nossa, agora eu vou sentar o porrete tudo de novo. A conta está zerada, eu achei que eu era um pecador, um devedor, agora Jesus zerou a conta. Posso fazer tudo de novo. Porque é um espírito infantil, que não entende as coisas. A salvação do Cristo, na crucificação, está na perpetuação do seu Evangelho. Quando ele vem apresentar o Evangelho para nós, e ele é crucificado, e ele volta 3 dias depois, é a grande revelação. Epa, a vida continua. Ele voltou. Ele apareceu depois de 3 dias para mostrar que continua e que tem consequências. E que tudo aquilo que ele falou, que existia um reino, que existia uma vida depois dessa vida e tudo mais, é verdade. Mesmo para os apóstolos que o seguiam. Porque isso em algum momento poderia se perder. Em algum momento, algum apóstolo poderia se questionar o seguinte: mas será? Né? Tomé não quis tocar. Senhor, essa ferida aí, posso pôr o dedinho aí para ver se é mesmo? Põe o dedinho, é a ferida mesmo. Oh, é Jesus mesmo. É ele, é o JC, né? Como eu brinco de chamar. Então, será que com o tempo isso não ia se perder? Ele volta 3 dias depois e ele mostra que a vida continua, e essa é a salvação, porque a partir dali a gente entende o seguinte: opa, ele veio como Salvador, apresentou o bem de um jeito que nós não conhecíamos, aproximou Deus de nós, porque Deus era um cara que era um Deus punitivo, e ele vem aproximar Deus de nós e chamar Deus de Pai. Então ele aproxima, ele apresenta o seu Evangelho, como deve ser a nossa regra de conduta, oferecer a outra face, né? Oferecer a outra face. E aí ele é crucificado apesar disso tudo, e ele volta 3 dias depois para mostrar que a vida continua, ou seja, que tem consequência. Então, eu preciso fazer do jeito que ele ensinou, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar a minha forma de ser, porque ser do jeito que eu sou terá consequências na continuação dessa vida. E isso, gente, muda totalmente a nossa perspectiva do viver. E isso vem transformando a gente nos últimos 2000 anos, 2022 anos aproximadamente, né? Mas ainda assim nós temos algumas dificuldades, e esse texto, que era um texto que era para ser de tão fácil entendimento, é tão complicado para nós. Por quê? Porque nós colocamos uma condição de avaliação do merecedor ou não da nossa desculpa, do nosso perdão. Nós não queremos fazer como Cristo ensinou. Olha, se o bem chegar até você, não reaja. Aliás, se o mal chegar até você, não reaja com o mal. Resista ao mal. Ofereça o bem. Ofereça o amor. Mas nós não queremos fazer dessa forma. Quando ele fala assim, perdoar 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, vou lá na calculadora para ver quanto. Não, ele está querendo dizer o seguinte: perdoe infinitamente. Se um determinado irmão, uma irmã, vier até você e te der um chute na canela, você tem que perdoar ela 70 vezes 7 vezes. Ela pode dar 70 vezes 7 vezes chutes na sua canela, você tem que perdoar isso, em uma das ofensas, porque ela pode fazer outras coisas, outras pessoas podem fazer outras coisas. Então significa que a gente tem que ter um perdão
que é irrestrito, que é ilimitado. A falta do perdão, gente, né? A mágoa, eu sempre falo isso, né? A mágoa, o ressentimento em relação ao que a pessoa fez de mal para você, é um veneno que você toma achando que vai fazer mal para o outro. Estou muito magoado com meu irmão, estou muito chateado com ele. Onde já se viu ele fazer aquele negócio? Eu fico remoendo aquilo e fico passando mal com aquilo e fico desejando coisas ruins para ele e fico achando que foi injusto, que ele deveria passar por aquilo, que ele deveria passar por isso, por aquilo, porque Deus tem que fazer alguma coisa. E ele está lá passeando na praia, olhando o mar, vendo as ondas, apreciando o sol, está nem aí, nem sabe o que fez de errado, nem prestou atenção, fez sem querer, nem prestou atenção, não está nesse sofrimento. E eu estou aqui tomando um copo de veneno, atraindo o mal para mim, me aproximando, né? E aí quero estar bem, porque eu sou justo, porque eu sou uma pessoa do certo. E se ele fez mal para mim, ele precisa passar pelo mal, porque isso é justo. E eu estou sendo escravo do meu mal, da maldade que há em mim. E isso é resistir ao mal? Isso é compactuar com o mal. Isso é me aliar ao mal. Então, resistir ao mal, gente. Resistir ao mal. Todas as oportunidades, e nós teremos muitas, nós seremos testados muitas e muitas vezes em relação à maldade das pessoas, em relação à maldade do mundo, em relação às coisas que nós temos que viver. Existem vivências e experiências de cada um de nós, do nosso passado, da nossa história, de outras encarnações, que precisam nos alcançar até o presente. E essas dificuldades, quando elas nos alcançarem, né? Nós podemos reagir com a maldade de novo, e aí nós estamos pagando uma conta e contraindo uma dívida. Entende? Olha que inteligente. Eu fiz coisas erradas no meu passado, essas coisas erradas me alcançam. Quando elas me alcançam, eu, ao invés de me resignar, ao invés de ter um entendimento que eu preciso viver aquilo, que aquilo fará bem para o meu desenvolvimento moral, fará bem para o meu espírito, ao invés de ter esse entendimento, eu me revolto. Eu brigo com Deus, eu fico bravo, eu fico revoltado, saio distribuindo pancada, brigando com todo mundo, né? Saio fazendo maldade de novo. Ou seja, eu paguei, quando eu estava vivenciando aquela situação difícil, eu estava pagando uma condição minha do passado. Então eu paguei uma conta e já contraí outra, porque daí eu me revoltei, eu não aceitei aquilo que eu estava vivendo, e eu saí distribuindo pancada na minha vida para todo quanto é lado, e arrumei confusão com todo mundo, e contraí outra dívida, que eu vou ter que colher de novo no futuro. Enquanto eu não encerrar esse ciclo, eu continuo apanhando da vida. Por culpa de quem? De Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a minha vida, com as escolhas que eu faço, com resistir ao mal. Não é? Pequenas coisas que eu faço durante o meu dia, pequenas atitudes que eu tenho, que eu posso estar enganando o outro, que eu posso estar vivenciando experiências de passar o outro para trás, de levar vantagem, de maltratar, de ser ríspido. Eu vou estar vivendo isso o tempo todo. Como é que eu enfrento isso? É muito mais fácil a gente passar por essas situações e achar que alguém é difícil, e justificar que o meu posicionamento, que eu estou brigando, que eu estou te posicionando, que eu estou fazendo assim, que eu estou fazendo assado, porque você é alguma coisa. E quanto mais difícil,
é eu entender que essa minha atitude de apontar o dedo para você, te julgar e achar que você é alguma coisa, faz parte de alguma coisa que eu sou. Que o problema não está no outro, que o problema está no Ricardo. No Ricardo em termos, tá? Eu sou um problema meu, vocês são um problema de vocês. Cada um que se cuide, cada um que dê conta do seu cadinho. Mas é muito mais fácil a gente achar o problema na outra pessoa e a gente justificar que aquilo que eu estou fazendo está certo e eu posso achar que eu estou certo. Foi assim que eu fiz até aqui. É dessa forma que eu tenho vivido as minhas experiências. Eu posso justificar, inclusive, gente, as coisas erradas que eu faço. Eu posso justificar as coisas erradas que eu faço. Sabe uma fase que é muito comum para justificar as coisas erradas que eu faço? Quando eu estou atuando no mal? Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. É uma chancela de que eu posso fazer também, certo? Não, errado. Errado. O que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O fato de todo mundo estar fazendo uma coisa errada não transforma ela em certa. É a questão moral. É a questão moral. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso. Eu tenho um negócio que Deus me deu que se chama livre-arbítrio. Foi muito engraçado quando eu fui explicar para os meus filhos, eles eram menores, quando eu fui explicar para eles o que era o livre-arbítrio, que eles perguntavam, né? É um nome, assim, para uma criança, livre-arbítrio, é um negócio, tipo, você está falando latim, né? Um negócio, você está falando uma língua dos ETs, né? Para eles é uma coisa... E aí eu fui explicar o que era o livre-arbítrio, que Deus deu a liberdade, a gente escolher, que a gente pode escolher fazer o que a gente quiser fazer. Mas, aí essa primeira parte da minha explicação, top, eles entenderam. Mas a segunda parte que é, mas, no entanto, né, existem consequências para as coisas que a gente faz, para as nossas escolhas do nosso dia a dia. Daí essa parte, eles não absorveram. Aí eu ia falar as coisas para eles, eles viravam para mim assim, passou umas 2 semanas assim, foi bem legal. E eu fiz a experiência com eles, né? Daí eu falava assim, ó, tem que fazer tal coisa. Daí eles falavam assim, eu não quero fazer, mas você precisa fazer por causa disso, não sei o que. Ele virava para mim e falava assim, livre-arbítrio. Eles falavam para mim. Eu falei, beleza. Aí eu deixava, e aí chegava alguma coisa, pai, eu preciso de tal coisa. Ele falou assim, lembra que você fez aquela escolha? Lembro, então, tem a consequência. A segunda parte da minha explicação é que tinha uma consequência, lembra? Lembra, então, a consequência é que você não vai fazer, porque no seu livre-arbítrio você escolheu aquele negócio. Entendeu? Só que a gente se comporta como crianças, quando a gente está falando das coisas de Deus. Tudo posso. Deus me deu a liberdade total e irrestrita. Cara, você pode tudo. A questão é, você pode tudo? De verdade? Porque a partir do momento que nós temos o conceito da moralidade, a partir do momento que nós temos o entendimento do que o Cristo veio ensinar para nós, que ele fala, né, que o jugo é leve, que o jugo é leve. Que jugo que ele está falando? Eu sempre explico isso. A gente quando lê isso, fala assim, o jugo é leve e o fardo é suave, né? Não, o jugo é suave e o fardo é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve. E as pessoas não entendem o que é. E o que ele está falando é que o jugo é aquele, é um negócio que faz assim, ele faz tipo um M de madeira que você coloca em cima do animal, né? Antigamente usava isso, né? Para conduzir, por exemplo, um carro de boi, tinha o gado ficava na frente e você colocava esse jugo que faz um M assim na cabeça, né, no pescoço dos 2 bois, ou então, enfim, né, para poder seguir. Para quê? Para dar direção. Então isso é o jugo, não é jugo de julgar, né? É jugo, né? E ele fala, o jugo é suave.
Porque a partir do momento que você tem o entendimento, não é que você deixa de ter o livre-arbítrio, é que você passa a compreender que aquilo não te faz bem. Resistir ao mal é compreender a mensagem do Cristo e tentar vivenciar ela na tua prática, do teu dia a dia. É trazer para a tua rotina a tentativa de fazer o bem. E o bem, gente, está presente em pequenas coisas também. O resistir ao mal está em pequenas coisas, mas fazer o bem também está em coisas muito simples do nosso dia a dia. Então esse convite que ele faz não é para você se transformar num revolucionário do amor, apesar dele dizer aqui nessa frase, né, que ele fala assim, que o bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. E ele diz assim, em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais deverá ser a indiferença, e sim o bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. A atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, mas sim o bem ativo. Fazer o bem. Entender que aquele processo do crime, que aquele processo de maldade faz parte de um aprendizado, de uma escola, que aquele espírito encarnado, que aquela pessoa que está ali na sua frente, está passando pelo processo dela. E cada um de nós está passando por um processo diferente em tempo diferente da sua vida. Eu não posso olhar para o outro e achar que o outro tem que ter a mesma experiência que a minha, tem que ter o mesmo aprendizado que o meu, porque a formação é diferente, as experiências foram diferentes, a escola foi diferente, a família foi diferente, o contexto social foi diferente, foi tudo diferente. Não vai dar o mesmo resultado. Se você pegar dois irmãos gêmeos, o resultado não vai ser o mesmo. Pessoas tão diferentes, com contextos de vidas tão diferentes, não pode ter o mesmo resultado. Então, como é que você quer que a outra pessoa, que é um estranho, né? Que é um estranho, mas não é um estranho, mas é um próximo, né? É alguém que não é você, tenha o mesmo pensamento que o seu, tenha a mesma experiência que a sua, tenha a mesma avaliação das suas coisas. Aquela pessoa que está transviada, aquela pessoa que está praticando mal, que está vivendo uma experiência ruim, muitas vezes ela está refletindo a sua experiência de vida, o que trouxe ela até aquele momento. E que bom que eu não sou mais assim. E que bom que os reflexos da minha vida já não são mais a prática do mal. Mas que bom seria se os reflexos da minha vida fossem a prática do bem. Que bom que eu pudesse, né? Que bom seria se eu pudesse me blindar disso. Cuidar de ser a boa experiência, de trocar com as pessoas e as pessoas olharem para mim, para você e se inspirar e se estimular a querer ser do bem também. Não dentro da casa espírita, não dentro do culto da igreja, dentro do templo. Aqui é mole. Não tem ninguém me xingando, não tem ninguém me ofendendo, não tem ninguém falando bobagem, barbaridade para mim, não tem ninguém ofendendo algum filho meu, alguém da minha família. Vocês estão tudo comportadinho, né? Tá tudo certo. Chega a aparecer uma túnica celestial aqui assim, as asinhas brancas atrás do Ricardo, né? Um anjo. Agora, a hora que eu saio daqui, que eu caio lá fora do portão, lá no mundo, na vida, aí sim é que a coisa passa a valer, né? Então, é lá que eu tenho que vivenciar tudo isso. Que bom seria se eu pudesse ter essa experiência das pessoas trocarem comigo lá fora, né? E pudessem se inspirar. E pudesse olhar as nossas atitudes no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, né? E falar, olha, que legal a atitude daquela pessoa.
Que bom seria se eu pudesse me organizar espiritualmente, me equilibrar espiritualmente, sabendo que eu estou no controle dessas coisas. O fato de vocês estarem aqui hoje, a segunda-feira é o dia que a gente estuda o Evangelho. Estudar o Evangelho, vir aqui, assistir uma palestra, tomar um passe, estudar o Evangelho, é o primeiro passo que a gente pode dar no sentido dessa reforma interior, nessa reforma íntima, na construção de um novo jeito de ser e de fazer as coisas. Se você pegar boa parte das casas espíritas, inclusive a Casa AME, boa parte das casas espíritas, se você pegar os trabalhos mediúnicos, os trabalhos que tem atendimento de hospital espiritual, trabalho mediúnico, desobsessão, todos esses trabalhos são lotados. E aí quando você vê a fila de entrada para o dia do estudo, é um dia que tem menos pessoas. Olha em volta de vocês, hoje a gente tem bastante gente, mas num dia de atendimento, por exemplo, a gente tem 150 pessoas para atender. Por quê? Porque eu quero que alguém resolva meu problema, porque eu quero que alguém atue sobre isso que eu estou vivendo, que eu estou sentindo, que resolva, que passe aquilo que eu estou sentindo. Só que eu preciso entender que o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo é reflexo do que eu estou escolhendo viver, mesmo que inconscientemente. Estar buscando essa reforma das minhas atitudes, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, significa estar buscando um equilíbrio moral, um equilíbrio espiritual. E eu quero concluir dizendo para vocês assim, que uma certa vez, uma senhora foi até a casa do Chico, até o centro do Chico, ela se deslocou bastante tempo, e ela tinha uma preocupação muito grande, porque ela vinha vivendo alguns momentos de dificuldade na vida dela. Ela vinha passando por dificuldade na vida dela. E ela vinha fazendo inclusive um tratamento para se equilibrar e tudo mais. E ela veio para perguntar para o Chico, que ela queria saber o seguinte: se o mal pega. Se alguém desejar um mal para você, se esse mal pega. Se alguém fizer alguma coisa de mal para você, se esse mal pegava, E eu quero explicar isso para vocês. Eu até fiz aqui antes da gente começar a nossa palestra. Eu quero explicar que o Chico fez esse desenho aqui, esse desenho aqui. Pegou uma folha em papel, fez um círculo e pintou o círculo. E falou assim: minha filha, olha a explicação do Chico. Minha filha, pega um papel, pega uma parede, faz um buraco nela, e aí você pega uma bolinha e tenta acertar esse buraco. Tem chance de acertar, não tem? Ela falou: tem. Ele falou assim: mas só tem chance de acertar se tiver um buraco que você fez lá na parede, não é? Se não tiver o buraco, tem chance da bolinha acertar o buraco? É simples. Quem faz o buraco? Aliás, quem faz o buraco? Quem faz o buraco na parede? Quem é que abre a brecha? Quem é que sintoniza com as coisas ruins, que se enerva? A pessoa que a gente está vivenciando, que a gente está tendo experiências, e que a gente fica nervoso, que a gente fica irritado, que a gente quer, se transforma num monstro do Lago Ness, ela não é responsável pelo nosso desequilíbrio. Ela não é responsável sobre a raiva que eu sinto. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas ela fez não sei o que, 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 não sei o que. E ela é culpada por essa raiva que você está sentindo? Não. O único responsável pelo que você está sentindo, ou a única responsável pelo que você está sentindo, é você, sou eu. Eu sou a única pessoa que tem controle disso. Tudo que eu sinto, tudo que eu
vibro, tudo que eu mando para o universo, é uma atitude minha, de responsabilidade minha e de mais ninguém. Quando nós estamos falando do exemplo aqui, da parede com um buraco, que se você jogar a bolinha, nós estamos falando do quê? Das energias que se aproximam, daquilo que muitas vezes você fala assim, eu estou carregado, eu estou com energia ruim, eu não estou bem, eu estou mal, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Isso é reflexo de uma experiência. Mas a partir do momento que a gente vem para casa espírita, a partir do momento que a gente recebe a orientação, que a gente resolve o problema que nos cercava, né? Dá o encaminhamento para quem tem que receber, dá ajuda para quem precisa e resolve o problema, nós tampamos o buraco da parede. E aí eu preciso tomar o cuidado de não abrir o buraco de novo. E é essa atitude de estar aqui, estudando o Evangelho e tentando praticar o Evangelho na minha vida, é que vai fazer com que eu mantenha esse buraco fechado. Né? Ou pelo menos que eu não abra tantos buracos, porque tem gente que, né, olhou para a folha com um buraco só e já pensou, falou assim, vixe, mas minha vida parece um queijo suíço, é só buraco. A minha parede é só buraco, quase não tem parede, o que tem é buraco, né? Porque às vezes a gente está vivendo esses problemas. Mas, gente, resistir ao mal é isso, tem que ser consciente. Eu absolutamente não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, mas resistir ao mal tem que ser consciente e tem que ser uma escolha. Porque acredite, não resistir ao mal também é uma escolha. A grande questão é que muitas vezes a escolha de não resistir ao mal é inconsciente. Eu estou no embalo, eu não estou prestando atenção que eu não estou controlando. Eu estou no automático, estou vivendo minha vida no automático, e aí eu não percebo. Por isso eu não posso viver no automático. Preciso desses momentos, preciso me conectar com Deus, preciso ter um momento dentro do tempo, né? Preciso desse momento de oração, de consciência, porque daí com isso eu saio daqui, né? Faço uma terça diferente, uma quarta até meio-dia, daí quarta depois do meio-dia já descamba de novo, mas um dia e meio já durou, né? Daqui mais um mês, vindo e continuando, já dura até quinta, né? E assim eu tô brincando, tá? Mas assim, tentando ser bem, falando por brincadeira aqui, mas tentando ser bem didático, de dizer o seguinte: quanto mais a gente fizer isso, se eu sei que dura até quarta na hora do almoço, quarta na hora do almoço eu preciso fazer um evangelho, ou quarta à noite, volto no centro, daí dura até sexta, daí eu faço o evangelho, daí dura até segunda, daí eu tô aqui na segunda, e eu vou me alimentando, gente. Isso não é brincadeira. Eu vou me alimentando de coisas boas, vou construindo um jeito novo de fazer. Daqui a pouco eu não consigo mais olhar para trás e falar assim, mas agora eu não faço mais. Passou a ser hábito. E pode prestar atenção na vivência de vocês. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente vem para a casa espírita, a gente se dedica, e cara, a gente vem todo dia, se for preciso. A gente vem, a gente se dedica, está lá. E o quanto que isso faz bem para nós? Será que só faz bem quando eu estou mal? Lembra da balança? Será que só faz bem quando eu estou mal? E se eu não tiver o mal? Opa, eu não tenho nada para contrapor. Talvez se eu vier quando eu estiver bem, vai me fazer um bem ainda maior. Vai me inspirar ainda mais. Vai mudar ainda mais as minhas atitudes. Invariavelmente o que acontece é que quando eu estou mal, eu procuro o JC, daí eu fico bem, daí eu vazo. Daí eu fico mal de novo, né? Daí eu vou buscar o JC novamente, né? Vou buscar Jesus novamente. Ai, Jesus, resolve isso da minha vida, Jesus, daí eu volto, daí eu fico bem de novo. Então eu preciso mudar esse ciclo. Poxa, eu estou bem, quero permanecer bem, quero continuar bem. Talvez eu não precise vir com
com o mesmo volume, né? Com a mesma necessidade que eu tinha antes. Mas vou permanecer conectado, vou permanecer vindo, vou permanecer ligado a isso, né? Vou ter o meu momento de oração na minha casa, entende? Então, tudo isso ajuda a gente a tampar a parede. Tudo isso faz a gente resistir ao mal. Tudo isso faz a gente ser inspirado ao bem. E, gente, quando a gente se inspira, né, a fazer o bem, acredite, muitos olhos estão olhando para você. E muitos olhos também são inspirados pela sua atitude, por aquilo que você está vivenciando, pelo exemplo que você está dando e que você nem sabe que é um exemplo. E isso é uma atitude do bem ativa. É esse exemplo do bem que o texto vem trazer para nós, de um bem operando, de um bem ativo, que a gente possa ter essa conexão, que a gente possa ter esse despertar, que a gente possa estar olhando o tempo todo para a nossa vida, que a gente possa resistir ao mal cada vez que minimamente ele se apresentar na nossa vida, e que a gente possa, resistindo esse mal, fazer o bem. Amém?